Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Rui Pego, Luís Marinho à distância, já iremos, mas deixem-me só dizer, Luís Marques sem comunicação connosco, a tempestade Christie produziu uma devastação na zona de Leiria, naquela zona de Leiria, Marinha Grande. Luís Marques está sem comunicação. Luís Marinho, por aí as coisas foram complicadas também, pela tua também, zona. Pois, enfim, muito vento, muita chuva, algumas árvores caíram, enfim. Aqui não, que eu saiba, não houve aqui grandes estragos para uns telhados, etc. Mas eu gostava de registar aqui a forma como as autoridades têm estado atentas. Ainda ontem passou aqui uma pequena brigada da GNR, que anda a correr todas as casas, a saber se há algum problema, se as pessoas estão bem, etc. E, portanto, acho que isto é uma boa notícia e acho que é sempre bom dar conta de que quando as coisas funcionam bem, quando as autoridades estão atentas e funcionam bem, é sempre bom. De maneira que por aqui, felizmente, e que eu saiba, não é? Também não tenho saído muito de casa, mas pelo menos aqui à volta, isto é uma zona relativamente rural, não é? Portanto, se bem que esteja relativamente perto de Lisboa, mas não houve aqui para já grandes estragos, não. Ok, o Luís Marinho vai participar nesta emissão ao telefone, como perceberam pelo som, é porque é única, ele não tem rede, não tem internet neste momento ainda. Sim, pois. E, portanto, só para que os nossos ouvintes percebam esta menor qualidade do som do Luís Marinho nesta participação nestas crónicas. Bom, Eduardo, mas há uma coisa que voltou a falhar, que foi o Ciresp, não é? O Ciresp falhou, como tem sido sempre. Aliás, o Ciresp é um problema recorrente porque os primeiros problemas com ele e com a aquisição começaram no tempo do ministro Durão Barroso, do primeiro-ministro Durão Barroso. Portanto, vê tu ao tempo que aquilo que dá problemas. Começou por dar por causa da compra e depois por causa do funcionamento. Mais uma vez houve ali intermitências, as redundâncias não terão funcionado. Eu concordo com o que disse o Luís Marinho. A verdade é que, do ponto de vista dos alertas, houve efetivamente uma situação em que a Proteção Civil funcionou, os bombeiros, enfim, e a maioria das coisas funcionaram, e sobretudo a meteorologia e os alertas, embora a tendência hoje é confundirmos meteorologia com climatologia e estes São efeitos diferentes, são efeitos das alterações climáticas. Ainda bem que a meteorologia ainda assim tem meios suficientes. Uma nota só porque eu acho que nós temos que rever muito bem as questões das árvores e das zonas onde elas estão implantadas. A cultura da árvore, o gosto pela árvore, é evidente que é uma coisa, é bonito, mas não pode valer tudo. É uma tristeza vê-las cair. Mas é preciso preservá-las, tratá-las, para que não caiam em cima das pessoas inopinadamente, não é? Muito bem, vamos avançar. O único debate com as presidenciais, claro, o único debate da segunda volta foi esta terça-feira, nas 3 televisões em sinal aberto. Foi o que se esperava, não muito diferente do que se esperava. Seguro reafirmou que não é capturável. Ventura diz-se cancelado pela direita perante o cortejo de apoios à candidatura adversária. O debate serviu para alguma coisa, Luís Marinho? Enfim, serviu um bocadinho para confirmar o posicionamento de cada um, enfim, e até a forma como, neste caso concreto, na forma como António José Seguro irá exercer a presidência, porque eu penso que não temos dúvidas em que ele, obviamente, vai ser o próximo Presidente da República. Ele manteve, aliás, ele próprio já está a evidenciar alguma pose de Estado, enfim, até para, no caso do debate com André Ventura, para marcar ali uma diferença, que é de facto uma diferença grande. O André Ventura ataca-o dizendo que ele é um vazio de ideias, que não vai fazer nada, etc, etc. Enfim, o desafio agora para António José Seguro, e penso que para os portugueses, é perceber se António José Seguro tem mesmo ideias,
se tem força para mudar alguma coisa, dentro daquilo que um Presidente pode mudar, porque temos ouvido imensos disparates, imensas coisas, parece que estávamos a falar de um regime presidencial, quando ouvimos alguns candidatos que iam mudar tudo, iam fazer tudo, enfim. Sabemos quais são as limitações do Presidente da República e vamos ver então como é que António José Seguro irá exercer o seu mandato. Eduardo, este modelo de debate com os três jornalistas representando as três televisões às vezes não funciona muito bem, não é? Eu não gostei do modelo de debate. Confesso que, por um lado, primeiro, a própria cenografia não me agradou, que eu, enfim, um bocadinho machista, não é? O homem ali no meio, as jornalistas do lado, enfim, mas se calhar não havia outra solução. E por outro lado, discutir aquilo em blocos, com pouca interação e fechar assim, eu acho que não resultou. Agora é a minha vez. Podia ter sido feito de outra maneira, penso eu, e ganhava-se em alguma vivacidade. Quanto aos conteúdos, eu acho que o Seguro mostrou que, enfim, está relativamente à vontade, não quer criar... evitou o atrito direto com o Ventura, o outro procurou, mas não foi manifestamente bem sucedido. Há um ponto que eu acho que fez falta, mas nós iremos falar à frente, que são certas ligações do André Ventura e do Chega, que começam a ser muito já lá evidentes. iremos. Agora, há aqui um ponto também que a mim me pareceu, é que com os sucessivos apoios que vêm em favor de António José Seguro, nomeadamente os mais recentes, Paulo Portas, Cavaco Silva, Manela Ferreira Leite, a ideia de cá estou eu sozinho, paladino contra o socialismo, desapareceu, não é? Porque não se pode dizer que sejam campeões do socialismo essas três figuras que eu... E, portanto, aquela direita... Ele perdeu a direita, não é? Ele perdeu a direita. Mas ele diz que foi cancelado. Quer dizer, a direita conservadora, a direita democrática não está com ele e ele está a radicalizar-se num eleitorado mais muito localizado, não é? Portanto, andará ali pelos 20 e tal %. Bom, mas este modelo de debate, só para dar um exemplo, retira provavelmente a capacidade de reação dos jornalistas àquilo que os entrevistados dizem, porque está tão espartilhado, agora é o meu blog, depois é o teu blog, que em dado momento o André Ventura falou na substituição da população que é uma forma diferente, talvez mais macia, de dizer a grande substituição, não é? Sim. E ninguém reagiu, não é? Isto é, porque provavelmente a regra era, se é a minha vez de fazer perguntas, os outros não intervêm. Sim, era excessivamente espartano, não é? Há outras maneiras de fazer, haveria outras maneiras de abordar o debate. Embora... eu percebo que, do ponto de vista também... E também não gostei daquelas manifestações à porta que parecia que era povo, mas não era. Eram deputados, era o pai da Rita Matias, era a Rita Matias, tudo ali a fazer de povo, não, quer dizer, não bate certo, não é? Quer dizer, acho que é um bocado de exagerar encenar tanta coisa, não é? Bom, mas há aqui um risco. É o povo do Chega? É o povo do Chega, sim. Não, haverá mais. Não é? O povo está bem que está a chover, está bem que a chuva não ajuda, não é? Sim. Mas de qualquer forma é um bocado ridículo, não é? Mas nós estamos aqui a construir um risco para o dia 8, não é? Que uma sondagem como a que o Público divulgou, que dá uma vitória esmagadora a Seguro, 70-30, pode ter um impacto na abstenção, Luís Marinho, não? Pode, aliás, se nós ouvirmos com atenção aquilo que o Seguro vem dizendo, ele todos os dias tem insistido nessa questão, não é? Porque, de facto, o perigo é sempre as pessoas darem o assunto já como resolvido, e resolverem ficar em casa, de cima está mau tempo, de maneira que pode não ajudar
e de facto a abstenção ser muito grande e os números, por causa disso, aproximarem-se um pouco. Apesar disso, eu, obviamente, posso estar a arriscar alguma coisa, penso que também não é um grande risco, dizer que penso que já ninguém tem dúvidas que o Seguro vai ganhar, não é? Quer dizer, não me parece. Aliás, penso que qualquer candidato que concorresse, que fosse à segunda volta com André Ventura, ganharia. Eu penso que aquele que teria um pouco mais de dificuldade seria Coutrinho, e até eventualmente o Almirante. Mas penso que, apesar de tudo isso, ganhavam a André Ventura. Agora, candidatos com um eleitorado que se está a alargar imenso, porque de facto é uma demarcação entre a moderação política, digamos, eu até digo o espírito democrático, em relação a um radicalismo que as pessoas que ainda têm uma audiência razoável, infelizmente, digo eu, e que até pode crescer, atenção, depende muito de como as coisas evoluírem do ponto de vista económico, político, etc. Mas, quer dizer, numa altura de decisão para escolher uma personalidade para Presidente da República, penso que os portugueses não vão ter dúvidas que entre um candidato e o outro. Não é? Até porque a ideia que se fica é que não estavam frente a frente duas pessoas que concorrem a coisas diferentes, não é? Quer dizer, claro, manifestamente claro. O Ventura tem bons temas, aborda-os de uma forma um bocado trauliteira, mas são questões importantes. Sim, agora menos, exatamente. Mas são questões substanciais. Quando mudar o tom, perde exatamente. São questões substanciais que dizem respeito às pessoas, e as pessoas aderem e percebem-no. Agora, é evidente que naquele debate, por exemplo, ficou de fora a questão das mensagens do Presidente da República, do direito do poder de veto, da relação com o Tribunal Constitucional, a questão de ser o Comandante Supremo das Forças Armadas. Parece assim uma coisa de Rainha de Inglaterra, mas não é, porque como se viu com o Jorge Sampaio, quando houve o Iraque, que ele recusou-se a autorizar a ida de militares para o Iraque, autorizou forças da GNR, o que é, enfim, apesar de tudo diferente, e portanto há aqui uns poderes de que apesar de tudo o nosso Presidente da República tem, e depois o Ventura espalhou-se ao comprido naquela história de nomear o Procurador-Geral da República, que era uma espécie de RGA, uma coisa daquelas coisas das faculdades, ou na altura a corporação reunia-se, a decidia, malta vota e corre com o professor, não é? Exatamente. Mas é incrível como ele, sendo um homem jurista, de direito, exatamente, sim. Quer dizer, mete uma patada destas, desculpa a expressão, não é? Porque, de facto, isto não faz qualquer sentido. Sim. Bom, mas só a título de curiosidade, a inteligência artificial projeta, e já com impacto, portanto, já após o debate no dia 28, portanto, após o debate da terça-feira, projeta 59,1% para Seguro, 40,9% para Ventura, e com uma participação acima de 50%, 54,5%. Quer dizer que, digamos que relativamente àquilo que era a sondagem do público, o debate não serviu para grande coisa, não é? Há aqui um ligeiro ajuste, recuo do Seguro e subida de Ventura, mas não terá a ver com isso. Terá mais a ver com aquilo que eles consideram, eles, a inteligência artificial, seja quem for, mais eleitores potenciais da IEL a aderirem a Seguro e Ventura com dificuldade em penetrar no centro-direita. Sim, eu acho que mas, isso tem lógica. Sinceramente, acho que esses números me parecem um bocadinho... não sei, mas não estou a ver que a diferença seja essa. Seja tão pouca, não é? De 20 pontos, são 20 pontos, Luís, mais ou menos. Não? Pois, mas... 60-40, no fundo, não é? Continuo a duvidar, porque seria, de facto, para a Ventura quase uma vitória, ele chegar aos 40%. Ele fazer 40%. Mas vai andar entre os 35% e os 40%, Luís. Não sei. Eu não acredito, não sei. por acaso. Também não. Eu acho que ele andará mais perto dos 30, 31. Se for aos 30 já é bom. Sim. E porquê? Porque se a gente olhar para se olharmos para um universo de 10 pessoas, 6, 4, basta que um mude de voto, o de 6 passe para o outro lado e ficam empatados.
Sim. Portanto, eu não acredito numa diferença de 20%. Tem que ser mais. Ou então não percebo nada disto. E depois, então, tens que passar a usar a inteligência artificial. Exatamente. Bom, mas o autoproclamado, meus amigos, o autoproclamado novo líder da direita, no rescaldo da primeira volta, sente-se cancelado pela direita que diz representar, o que também é verdadeiramente estranho, não é? É cómico. Exato. Eduardo, tu tens a percepção de que há aí um novo líder da direita a despontar? Tenho, ou seja, eu quase diria que existe, ele anda aí, ele tem nome, ele tem 51 anos, foi o maître à penser do Passos Coelho durante um tempo, é o Miguel Morgado, que manifestamente está a recuperar. A política não permite espaços vazios. Sim, tem horror ao vazio. A mediatização e os programas e a política feita em televisão também. E o Miguel Morgado tem agora um programa chamado Torto e Direito, que é notável, porque ele é realmente uma pessoa muito inteligente e muito capaz. É um neoliberal naquele sentido mais clássico, ele se calhar não vai gostar de ouvir isto. É um passista puro. É um tipo que tem boa pinta e que tem boa imagem e é capaz de expor muitíssimo. Mas falas bem. no Miguel Morgado com passos ou sem passos? Não, eu passo à frente, eu passo à frente, do meu ponto de vista. E as televisões também não são ingênuas e sabem muito bem o valor que tem aquele tipo de depoimento e a qualidade que ele tem. Se me perguntarem se concordo plenamente com o que ele diz, não. Mas ele é um tipo corajoso. Eu vi-o na Assembleia, porque na altura também lá estava, a tomar posições muito duras, e bem fundamentadas, inteligentes. Tem também uma outra coisa que me parece que é, do ponto de vista académico, ele está muito bem preparado. É professor universitário, vem da Católica, excelente aluno, é do Porto também, enfim, mas eu acho que é uma pessoa que... Ser do Porto é uma vantagem. Exatamente. É bem verdade. Isso estava um programa. Mas é a pessoa que eu penso que vai caminhar e que se apresenta aí num futuro como uma liderança da direita. E há muita gente que sente isso, penso eu. Luís Marinho, daqui a 10 anos? Não, ele tem 51. Não faço ideia. O Eduardo estará mais bem informado do que eu. Teria que ser removido o Luís Montenegro, teria que ser removidas muitas coisas do caminho. Quer dizer, eu agora faço a pergunta, o que é feito do Dom Sebastião Passos Coelho, não é? Porque, pois, não, esse... se não falou até agora perdeu o comboio. Agora que ele vem. Já o estou a ver quase vestido como aquele candidato que andava vestido de Afonso Henriques. O Passos Coelho poderia vir vestido de Dom Sebastião, assim, uma coisa do género, para animar um bocadinho aqui. É capaz de estar ali na fronteira do Caia, à espera do TGV. Tu tens razão quando falas desse candidato que tu referes bem. Eu também vejo bastante vezes. Miguel Morgado. O Miguel Morgado. Não sei se iria tão longe, sendo ele um potencial líder da direita, mas não vejo também, não discordo de ti, quer dizer, é possível. Porque não é? Poderá haver outros que apareçam, mas quer dizer, porque não é? Há o Sebastião Bugalho, mas é um bocado mais novo, não é? Portanto, sim, claro. Pode vir a seguir a esse. E não tem a veemência dele, não é? Não tem o ardor, o calor. Mas é forte. Muito bem, é falso que Miguel Esteves Cardoso tenha escrito um texto que apoia a candidatura de André Ventura. Ele próprio já se encarregou de desmentir. Paulo Portas também o fez no comentário que ele tem na TVI. Outras figuras públicas, Passos Coelho, Hermano José, Ronaldo, Manuel Lisgocha, entre outros, também já vieram desmentir o apoio à candidatura do chefe do Chega. Nesta última semana, vamos entrar na última semana de campanha, nesta última semana as coisas vão andar um bocado por aqui, de
usurpação de identidades, de posts falsos, por aí fora? É possível porque nota-se que começa a haver algum desespero na campanha de André Ventura. É verdade que ninguém acredita, ninguém, entre aspas, que André Ventura quisesse ser Presidente da República, assim mesmo, não é? Eu penso que ele quis marcar a posição dele, quis fazer um teste, que é um teste importantíssimo, portanto, à sua capacidade de agregar eleitorado, etc, etc. Portanto, para ele, isto é uma grande experiência. Penso que ele não almejaria ser Presidente da República. Mas, de qualquer das formas, na perspectiva dele ter um resultado um bocadinho inferior àquilo que eles sonham, é natural que agora a campanha acelere exatamente esse tipo de coisas, que aliás são típicas do Chega, portanto do partido que o apoia. É natural que essas coisas apareçam. Mas eu acho que só quem não conhecesse, por exemplo, o caso do Miguel Esteves Cardoso, alguém acreditaria alguma vez que Miguel Esteves Cardoso ia apoiar o André Ventura. Quer dizer, só quem não... Enfim, há muita gente que eventualmente nem sabe quem é o Miguel Esteves Cardoso. Acho difícil, mas talvez não saibam. Agora, quer dizer, também se não sabiam quem era, também não davam importância, não é? Agora, conhecendo Miguel Esteves Cardoso, quer dizer, isso era... Bem, só se o homem, coitado, só se o Miguel tivesse... apanhado alguma pedrada na cabeça e tivesse... Sim, é monárquico. Quer dizer, mas é um monárquico, mas é um tipo inteligente, nem sequer não é um homem de esquerda, mas também não, quer dizer, não estamos a vê-lo a apoiar... Não estamos a vê-lo a apoiar a André Ventura, por amor de Deus. Eduardo, é por aqui que vamos? Eu penso que sim, eu penso que a inteligência artificial, os fake news até permitem hoje coisas e manipulações absolutamente extraordinárias, o que faz com que... Mas o facto de Seguro não reagir, ou reagir sempre de forma muito desconcertante para quem produz esse tipo de coisas, pode neutralizar um bocado esta tendência, não é? Este caminho. Não é? Eu penso que o Seguro tem uma serenidade própria que impede até de que o utilizem muito para determinadas coisas. O Ventura já está naquela fase do entertainer, do tosero, etc. Quer dizer, a bandalhar a própria pessoa. Vai-se virar contra ele próprio, não é? Porque esse tipo de linguagem não vai funcionar. Mas eu estou convencido que ele vai ter que radicalizar um bocado no discurso e estas coisas vão continuar a aparecer, porque estão sempre a aparecer, e injustamente relativamente ao Seguro, porque também já toda a gente percebeu que ele detestava o Sócrates, que o Sócrates o detestava, e mesma coisa com o Costa. Se alguém não gostava deles e eles não gostam de alguém, é do Seguro. E continua a ser. Tiveram é que engolir o elefantezito. Pronto, mas é assim. Mais um sapo. Um sapo. Bom, a Polícia Judiciária. Sim, diz. Rui, eu queria só introduzir agora por causa de fake news. Eu gostava só de falar um bocadinho, de lançar aqui para a mesa aquela história da célebre carta que o Montenegro teria escrito. Já lá iria, sim. Já vais falar disso? Não, mas podemos falar já. Já que estamos a falar de fake, sim. Porque, quer dizer, para já quem lesse aquilo com atenção percebia logo que aquilo que era completamente impossível, não é? Enfim. Mas depois, a reação, aquilo é feito por um pretenso humorista. Sim, é o Volkswagen. Homem que é humorista, não faço ideia. É o Volkswagen. Um humorista sem graça nenhuma, mas quer dizer, tudo bem, cada um pode ser aquilo que quiser. Agora, o que eu acho um bocadinho estranho é que Montenegro se preocupasse e fosse intentar uma ação contra o Vargas, não sei quantos Vargas. Volkswagen, por causa daquilo, quer dizer, acho um perfeito disparate, pá. Eu já não ponho em causa. Agora, ele sentir que aquela parvoíce, eu chamo mais parvoíce do que brincadeira, mas que aquilo fosse afetar minimamente a imagem dele ou a imagem de Portugal, santa paciência. Não? Eu recordo só para enquadrarmos as pessoas, que ele começa esta carta, este Volkswagen, em nome de Luís Montenegro, dizendo excelência, e dirigindo-se ao Trump,
dizendo Excelência, líder supremo e grande arquiteto da modernidade, e disponibiliza depois na carta o acesso à soberania dos Açores, o que é extraordinário também. Quer dizer, mas alguém acredita nisso? Claro, exato. Quer dizer, agora, dar importância a isso é que eu acho perfeitamente ridículo, desculpem lá. Sim, Eduardo. Já agora, a talho foi-se, ia meter aqui outra questão que é estranha, porque há uma espécie de hipersensibilidade da parte do PSD e do próprio Montenegro, porque nestes dias na Assembleia da República houve um episódio pitoresco que foi os jornalistas da Sábado estavam a conversar e tentavam saber em quem é que os deputados do PSD iam votar. É claro que o PSD decidiu não dar indicações de voto e o Montenegro não dá, mas tem havido imensa gente que fala. Houve uma denúncia do comportamento dos jornalistas, o que é absolutamente ridículo, porque a praxe no Parlamento é os jornalistas circularem pelos corredores, falarem com os deputados, interpelarem quando quiserem, só não entram nas salas dos partidos, a menos que sejam convidados, e alguém chamou a segurança interna que proibiu os jornalistas de andar a perguntar aos deputados. E, portanto, isto é uma coisa e acho que com alguma aspereza, não é? Coisa ridícula, imbecil e que remete para uma pessoa que hoje é um democrata muito afirmado, mas quando foi líder da bancada do PSD tomou ali umas atitudes que foi o Pacheco Pereira, que não queria que os jornalistas... Eu ia falar disso. Pois, então pronto. Ia falar disso. Fala tu. Exatamente, queria fazer uma espécie de vaias, impedir a proibição de circular em determinados corredores, junto às salas dos partidos. É uma coisa que deu, aliás, bronca e que deu, aliás, uma reação fortíssima dos jornalistas e o Pacheco Pereira teve que, como se costuma dizer, pôr o rabinho entre as pernas e recuar. O Sindicato de Jornalistas já tomou posição sobre isto, mas o que eu acho estranho é o Presidente da Assembleia não ter feito nada ou dito nada, pelo menos nós estamos aqui na quinta-feira e ninguém deu fé dele se pronunciar sobre esta atitude lamentável. Muito bem. A Polícia Judiciária desmantelou ações que estavam a ser preparadas pelo Grupo 1143. O Vítor Gonçalves, na entrevista à Aventura na RTP, questionou sobre a detenção nesta Operação Irmandade, é assim que se chama a operação da PJ, a detenção de militantes ou ex-militantes do Chega. Ventura não respondeu, inventou disparos de uma escola da Trafaria que a RTP não cobriu, e não cobriu porque, de facto, não aconteceram. Essa cena, esse episódio dos disparos na escola da Trafaria não aconteceu. A Bárbara Reis pegou na entrevista do Vítor Gonçalves e fez um excelente texto no Público no sábado passado, que se recomenda vivamente. A questão começa a ser esta: o jornalismo que questiona também mata? Não, se o socialismo mata... Essa foi sempre a arma dos jornalistas, não é? Fazer as perguntas que têm que ser feitas. A interpretar um bocadinho a grande curiosidade do público, aquilo que o público tem que saber, não é? Essa é a missão dos jornalistas, não é? Muitas vezes depois ultrapassam um bocadinho, porque também os egos depois funcionam também nestas coisas e tal. Mas, de facto, a função essencial do jornalista, e neste caso do entrevistador, é interpretar um bocadinho aquilo que a generalidade das pessoas gostaria muito de saber, não é? Que as pessoas querem saber. É evidente que terá sempre o seu cunho pessoal, como é evidente, isso está fora de causa. Mas, agora, é evidente que o Vítor tinha que fazer essas perguntas, não havia cá dúvida nenhuma. Quer dizer, transformar a entrevista só nisso também e não foi o caso. Mas, claro que essas perguntas tinham que ser feitas, não é? Agora, que aquilo incomoda, com certeza que incomoda muito o André Ventura, como é evidente, não é? Pois, mas eu vou direto ao caso do 1143. É porque não há dúvida nenhuma de que se trata de um grupo radical, ultranacionalista e neonazi. O que, e também há elementos suficientes, e viu-se com imagens de televisão, em que há ali uma associação direta com dirigentes do Chega.
porque eles vieram fazer segurança aqui a manifestações e vieram no autocarro. Bom, é bom que se diga que este grupo, uma coisa é a extrema-direita, que pode ser nacionalista, pode ser miguelista, pode ser com certeza, tem toda a legitimidade e não se discute. Outra coisa são organizações deste género, que são organizações que estão ligadas a práticas e à violência sistemática, porque podem se encontrar também nos clubes de futebol, noutras áreas, os chamados casuals, muitos deles são os mesmos. E estas organizações neonazis são absolutamente demoníacas, e os seus membros são tão imbecis que nem sequer se apercebem que, se fossem apanhados no tempo das SS na Alemanha, provavelmente a vida não lhes corria bem pelo nome que têm e pela pinta que têm. Portanto, quer dizer, nem sequer sabem do que é que estão a falar. Mas esta gente é perigosa e esta gente tem que ser posta na ordem de uma forma ou de outra. E a Polícia Judiciária fez muito bem e tem que continuar a fazer este trabalho. Não há dúvida nenhuma. Porque isto é perigoso mesmo. É perigoso. Bom, por falar em uniformes da SS... As Waffen-SS, sim. Que eles praticamente criam e usam. Uma réplica foi usada por aquele senhor bovino, não é? Nos Estados Unidos. Sim, sim. Foi uma réplica sim, de uma farda sim, também sim. com aquela... Sim, aliás, é mais cinto. as SA até. Sim. Que acabaram mal porque o Hitler acabou com elas, não é? Mas aquilo é uma força, é uma milícia, embora nos Estados Unidos é uma polícia, mas funciona funciona como fosse uma polícia. Como uma milícia, sim. Aí viu-se não precisa de mandados de captura, não precisa de nada, invade os sítios. Querem, e tal. Aliás, isso faz-me lembrar que, muito bem, colocou-se a questão, a talho de foice agora, não é? Estamos aqui os dois e com o Luís à distância, a questão do Mundial de Futebol, em que... Sim, na sequência dos 10 tiros ou 11 tiros. Sim, portanto, o próprio Blatter, que não é um senhor que se recomenda, já veio dizer que se calhar o melhor é ficarmos aqui para a Europa, irmos vendo pela televisão, é melhor a malta não ir lá, porque com o que se passa na América, um boicotezito ao Mundial até era engraçado. Assim como o documentário da Melania, né? Parece que a estreia em Londres foi comprado um bilhete só. A estreia do documentário 40 da milhões, o que parece que pode ter sido um suborno, pois. Porque o custo de produção terá sido de 5. Não, 35 milhões. Não, porque os grandes documentários custam entre 1 e 3 milhões, não custam 40. Alguém se tratou do assunto. Bom, meus amigos, Miguel Milhões lança o Jornal dos Jornais, portanto o Contraprova, é assim que se chama o novo jornal online, que tem como objetivo avaliar a imprensa portuguesa, fazer uma análise das práticas jornalísticas concretas, e avaliar também as escolhas editoriais objetivas e do impacto que tem na percepção pública da atualidade. Como é que vocês... mas isto é bem, não é? Avaliar a imprensa, avaliar os média. De resto é isso que nós fazemos com modéstia, com alguma modéstia, fazemos aqui, e é bom que tenhamos seguidores também, mas o objetivo deste Miguel Milhões é outro, não? Quer dizer, a primeira questão que eu ponho é evidente que isso, dito assim, não é lido assim, parece até uma coisa positiva, enfim. Agora, com que meios, quem faz... Quem são os especialistas que vão trabalhar nisto, etc, não é? Quer dizer, se isto não se vai transformar num ataque à imprensa livre, não é? Vamos ver, vamos avaliar. Eu não estou é muito cedo para dizermos o que é que não é. Mas é bom, essas coisas têm que ter depois uma chamada ficha técnica, não é? Quer dizer, quem são? Que grupo é que vai fazer? São especialistas? São professores universitários? São jornalistas? Seja o que for, não é? Porque também já estamos fartos de professores universitários ditarem ditados sobre tudo e nunca na vida jornalistas foram, não é? Sim. Nunca entraram numa redação, não é? Ou outros que entraram e que tiveram lá pouco tempo. Enfim, o que é importante nisto? O que é importante nisto é perceber
exatamente a essência disto. Se é uma coisa feita, de facto, de uma perspectiva positiva, isto é, de facto, analisar a imprensa, analisar as escolhas editoriais, etc., tudo isso é ótimo. Agora, quem faz, como é que faz e, naturalmente, com que objetivo. E com que objetivo? Eduardo. Sim, eu concordo com o que diz o Luís Marinho, quer dizer, não pode ser uma espécie de... Não pode ser uma coisa ad hoc, não é? Para existir, porque, por exemplo, os polígrafos e essas instituições são feitas com algum rigor. E nós, aqui, por exemplo, quando falamos, estamos na base do comentário individual, não é? Mas se pretende fazer uma espécie de... correção ou de verificação dos trabalhos, eu penso que é capaz de ser um bocadinho complicado, porque requer realmente meios. Embora em Portugal nós, por exemplo, usamos provedores, não é? Em alguns meios de informação, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu bem sei que há outros meios, mas há uma espécie de internal affairs, não é? De gente que verifica se a forma como as notícias foram feitas e se as fontes eram rigorosas, se existiam, e está farto de haver casos em que os próprios jornais têm as suas verificações. Se eles forem para esse tipo de verificações, eu admito que possa ser interessante saber se havia realmente uma fonte que dizia que ali havia um tipo que era deportado e que estava a meter a mão ao bolso e afinal essa fonte não existia, ou era uma pessoa que tinha umas contas para ajustar com ele, assim, enfim, essas coisas talvez valha a pena, mas é muito difícil, temos que ver, não é? Eduardo, aquilo que tu falas, e bem, por exemplo, que os grandes jornais, e já não falo das televisões, mas os grandes jornais norte-americanos têm, não é? São claro. Internamente, não é uma coisa que funciona internamente, e em caso de dúvida, eles são os jornalistas que são chamados, exatamente. E muitas vezes exigido até as notas que tomaram para uma entrevista ou para uma reportagem, etc. Quando há grandes questões. Agora, isto é uma coisa que funciona internamente. Agora, externamente, pois é isso que eu acho como é que isto pode funcionar, não é? Ad hoc. Exato. Bom, nós estamos a caminhar rapidamente para os grandes enigmas e outras histórias, mas não queria deixar de que falássemos aqui no ICE, na ação do ICE em Minneapolis, e no aparente recuo de Donald Trump depois do assassinato. Aquilo foi um assassinato, não é? Daquele cidadão norte-americano, enfermeiro, não é? Como é que há aqui um recuo, de facto? Trump bateu no limite da sua consciência, como ele próprio diz? Que o limite é a consciência dele? No limite da consciência devido, não é? Aliás, nem sei que consciência o Trump tem, mas o limite da consciência dele tem a ver perceber que há Estados que lhes podem ser muito úteis nas eleições intermédias e que certamente ele os vai perder. Quer dizer, o caso de alguns que já são democratas e este então foi sempre democrata, este Estado, não é? Por isso é que é o alvo preferencial, não é? Pois é, porque ainda por cima o que ele está a fazer é atacar Estados, colocar milícia, colocar polícia, etc., colocar até exército em Estados que são democratas, não é? Portanto, tentando pressionar as pessoas, pressionar os governadores, etc., não é? Portanto, o que ele já deve ter percebido é que este esquema não está a funcionar e, portanto, é melhor moderar um bocadinho a questão, senão vai ter uma surpresa nas próximas eleições. Aliás, bastante útil. Sim. Aliás, eu tenho vindo a dizer isto desde o princípio. Os meus caros amigos não se que o midterm vai virar? Não, que o midterm lhe vai lhe dar um problema. E depois ele próprio já admitiu que pode ter um impeachment em cima. Exato. Pronto. Muito bem, nós seguramente voltaremos a este tema, até porque tínhamos aqui ainda Davos, tínhamos aqui uma série de questões para resolver, também todas à volta do senhor Donald Trump, mas fica para a semana com melhor tempo. Exatamente. Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias.
Os grandes enigmas e outras histórias. Luís Marinho, começo por ti. O meu enigma é muito simples. O que é que terá levado a que a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, o IGAS, tivesse aberto um inquérito ao presidente do INEM, Luís Cabral, e dizendo, portanto, levantando a questão, não é dizendo, levantando a questão, que ele poderá estar a usar bens públicos para fins privados, quando foi uma acusação sem assinatura, como é costume, não é? Dizendo que ele tem dormido ou dormiu algumas vezes no gabinete. Eu pergunto se isto será assim um crime de lesa majestade. Naturalmente ficou lá a trabalhar. Eu não acredito, sinceramente, que ele use o gabinete como um apartamento para ficar toda a vida, não é? E eu recordo, por exemplo, aqui uma questão. A Ursula von der Leyen, essa sim, mandou fazer, adaptar um pequeno apartamento dentro da sede da União Europeia, em Bruxelas, o edifício Berlaymont, não é? Que é onde ela dorme e onde ela vive, não é? Quando não está a trabalhar, como é evidente. É uma coisinha de 25 metros quadrados, no 13º andar, e ali está ela a viver. Portanto, quer dizer, a questão não é a mesma, eu sei, mas não vejo qual seja o problema. Eu acho que até é louvável, não é? Que uma pessoa, no caso do Luís Cabral, muitas vezes ter que dormir no seu gabinete. Eu tenho uma explicação talvez diferente, é porque ele é dos Açores, ou estava colocado nos Açores, veio para casa e se calhar o que ganha não chega para a renda. Sim, não tem casa. Pois, às tantas, mas não... Logo, não processo em cima, não é? Deram Van der Leyen não tem nenhum processo. Não deram o subsídio de alojamento cá, se o homem veio dos Açores. Pois, deve ser. É páginas 70. Bom, Pedro Reis, o banqueiro português que apareceu morto numa casa de banho do Hotel Polana em Maputo, suicidou-se com várias facadas nas costas. Investigadores portugueses já viajaram para Moçambique para tentarem desfazer o enigma. Como é que alguém consegue matar-se pelas costas? Não é? Como é que tu te suicidas com facadas nas costas? É um caso dramático que tem que ser esclarecido cabalmente. Penso que já mandámos para lá a polícia. Sim, já viajaram. Não, o corpo dele já veio para Portugal, atenção. Sim. Para ser investigado. Sim, exatamente. Eu vou para dois temas, um que acho extraordinário e um bocado surrealista, porque há um treinador português, que é o Luís Castro, que depois de uma derrota do clube dele, disse que tinha sido um dia negro. E houve uma tempestade no Brasil, o homem foi obrigado a retratar-se por ter dito isso, por ter utilizado a expressão foi um dia negro, o que é realmente enfim, as coisas, realmente o mundo está um bocado desregulado. E por falar em Brasil, eu gostava de saber em que ponto é que está a averiguação das questões que levaram a Santa Casa da Misericórdia a investir num esquema de jogo no Brasil há uns anos, porque nunca mais ouvi falar do assunto, já recuperamos o dinheiro, está tudo bem, alguém foi preso, alguém é acusado, talvez se fosse interessante saber da parte do Ministério da Tutela, que é o da Segurança Social. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, sempre ao domingo, ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.